Antes de tudo que conhecemos, antes do tempo e do espaço terem qualquer significado, antes mesmo da luz ter encontrado seu caminho para dissipar as trevas, existia apenas o que os antigos egípcios chamavam de Num. Este não era um vazio comum, uma ausência de tudo. Pelo contrário, Num era um vasto e inerte oceano primordial de águas escuras e infinitas. Um abismo aquático sem forma e sem limites, repleto de potencialidade, um caos latente que continha em si as sementes de toda a existência futura. É como se você estivesse diante de uma tela em branco, mas não uma tela qualquer. Esta tela é feita de tinta líquida, escura e pulsante, onde cada gota carrega a promessa de uma cor, de uma forma, de uma paisagem inteira esperando para ser revelada. Era o não ser, que paradoxalmente era a fonte de todo o ser. E mergulhado nessa imensidão aquática, nesse ventre cósmico, residiam os elementos fundamentais do universo ainda não criado, esperando pelo sinal, pela força que os despertaria. Desse caos líquido e sem forma, numa era que os egípcios chamavam de Zep-Tep, o primeiro momento, a primeira ocasião, uma autocriação divina teve lugar. Pense nisso como um instante em que, em um experimento de química complexo, a primeira reação acontece espontaneamente em uma solução aparentemente inerte, dando início a uma cascata de transformações. Daí emergiu Atum, o deus que se fez a si mesmo. Ele surgiu como o primeiro pedaço de terra seca, o monte primordial conhecido como Bemben, que se ergueu das águas de Num, tal qual as ilhas de lodo que aparecem no recuo das cheias anuais do Nilo. Para os egípcios, essa imagem era um espelho da própria vida, a inundação caótica do Nilo, que, ao recuar, revelava a terra fértil e a promessa de vida. Atum era essa promessa personificada, a primeira centelha de consciência e forma em meio ao informe. Ele representava o sol nascente, a luz que finalmente rasgou a escuridão abissal de Num. Sua presença trouxe ordem para o caos e, com ele, a capacidade de transformação e o começo de toda a criação. No entanto, Atum não estava sozinho em todas as versões do mito de criação. Em Heliópolis, um dos mais importantes centros religiosos, Atum frequentemente se fundia com Ra, o glorioso Deus Sol, para formar Atum-Ra, a divindade suprema que governaria os céus e a terra. Ra era a personificação da energia vital do Sol, a fonte de toda a luz, calor e vida. Sua jornada diária pelo céu era a mais poderosa metáfora para o ciclo de vida, morte e renascimento que permeava a visão egípcia da existência. Pense em Ra como o maestro de uma orquestra cósmica, regendo o tempo, as estações e o próprio pulso da vida. Em um documentário sobre deuses egípcios, Salima Ikram, uma egiptóloga, explora essa cosmogonia com Ra e Ísis, revelando conspirações divinas que se assemelham a narrativas da Marvel, mostrando como até mesmo em tempos antigos, esses deuses eram figuras de poder e intriga. Como Atum-Ra solidamente estabelecido, o próximo passo na criação foi a geração de seus filhos. Como um ser solitário, Atum realizou este feito de forma autônoma, muitas vezes através de um ato de masturbação ou cuspindo e vomitando, símbolos de emanação e autogeração. É como a ideia de um artista que, em seu estúdio isolado, com um lampejo de genialidade, cria as primeiras pinceladas que darão vida à sua obra-prima. Desse ato primordial surgiram Shu, o deus do ar e do espaço, e Tefnut, a deusa da umidade e do orvalho. Shu e Tefnut eram a primeira dupla divina, o ar que permite a respiração e a umidade que nutre a vida. Eles representavam as forças que separam o céu da terra, criando o espaço habitável. Shu como o vasto e invisível espaço entre o seu telhado e o chão, enquanto Tefnut é a umidade que condensa no copo gelado em um dia quente, ambos essenciais, mas muitas vezes invisíveis, pilares do nosso ambiente. Juntos, Shu e Tefnut geraram a próxima geração de deuses, Geb, o deus da terra, e Nut,
a deusa do céu. Essa é uma imagem poética e fundamental na cosmologia egípcia. Geb, a terra fértil e sólida, frequentemente retratado como um homem deitado. E Nut, o céu estrelado e curvado sobre ele, muitas vezes representado como uma mulher cujas costas formam a abóbada celeste. Shu era quem os mantinha separados, garantindo que houvesse espaço para a vida florescer entre eles. Pensa na cena de um filme, onde duas poderosas entidades, representando terra e céu, estão em um abraço eterno, e uma terceira força benevolente, Shu, gentilmente as mantém apartadas, para que o mundo possa existir em seu meio. Essa separação era crucial, pois criava o espaço vital para a existência humana e divina, um lembrete de que o equilíbrio, a Ma'at, é sempre uma dança delicada entre forças opostas. Essa primeira família divina, Atum-Bahá, Shu, Tefnut, Geb e Nut, é conhecida como a Grande Enéade de Heliópolis, um grupo de 9 divindades que formaram a base da cosmogonia mais influente do Egito Antigo. Eles não eram apenas figuras celestiais, mas os arquitetos do universo, os pilares que sustentavam a realidade. Cada um tinha um papel interligado, criando um sistema complexo e harmonioso. Essa estrutura hierárquica e familiar é um reflexo da própria sociedade egípcia, onde a família e a linhagem eram de suma importância. Em jogos como Age of Mythology, onde você escolhe deuses para guiar sua civilização, a presença de Ra, Ísis e Sete como deuses maiores reflete a centralidade dessas figuras no panteão, mesmo que em um contexto de estratégia e fantasia. O jogo consegue transmitir a essência da hierarquia divina. A compreensão desses laços familiares e de suas funções era vital para os egípcios, pois explicava não apenas a origem do cosmos, mas também a ordem social e natural que os governava. Era uma maneira de dar sentido ao mundo, de encontrar padrões e propósito em um universo vasto e por vezes assustador. A cosmologia egípcia, assim, não era apenas uma série de contos, mas uma tapeçaria rica que tecia a identidade, a religião e a própria civilização em uma narrativa grandiosa. A importância de Atum-Ra como o deus criador e doador de vida era tão profunda que o faraó, o rei do Egito, era considerado seu descendente direto e representante na terra. O faraó não era apenas um governante, ele era a manifestação viva da ordem divina, a ponte entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Sua autoridade era, portanto, absoluta e divina, com a missão de manter a Ma'at, a verdade, a justiça e a ordem cósmica no Egito. É como se o faraó fosse o zelador de um jardim divino, responsável por garantir que as flores continuassem a brotar, o rio a fluir e o sol a nascer todos os dias. Esta conexão entre o divino e o terreno é uma característica central da cultura egípcia, permeando todos os aspectos da vida, desde a agricultura até a arquitetura monumental. As grandes pirâmides e templos eram mais do que apenas estruturas. Eram declarações de fé, monumentos à ordem cósmica estabelecida pelos deuses e mantida pelo faraó. A própria paisagem egípcia, com o Nilo como fonte de vida em meio ao deserto, reforçava a ideia de ordem emergindo do caos. A cada cheia do Nilo, a terra renascia, ecoando o mito primordial de Num e Bem-Bem, reencenando Zep-Tep em um ciclo eterno de renovação e subsistência. Essa fundação mítica e cósmica é o ponto de partida para entender toda a rica tapeçaria da vida egípcia, um mundo onde deuses e homens estavam intrinsecamente ligados em uma dança de criação, manutenção e renovação. Do abraço cósmico de Geb e Nut, que representavam a terra e o céu, respectivamente, nasceu a próxima geração de deuses que formariam o cerne das narrativas mais dramáticas e humanamente ressonantes da mitologia egípcia. Pense neles como os filhos de um rei e uma rainha que, ao crescerem, se tornam os protagonistas das sagas que definirão o destino de seu reino.
Essa prole incluía Osíris, Ísis, Sete e Néftis, e com eles a complexidade da vida, da morte, do amor, da traição e da ressurreição entrou em cena. É como a transição de um prólogo que estabelece o palco para uma peça complexa, onde as emoções humanas se entrelaçam com o poder divino, criando um drama que ecoaria por milênios e continuaria a inspirar contadores de histórias, de escribas antigos a roteiristas modernos. Osíris, o mais velho dos filhos de Geb e Nut, foi o primeiro faraó do Egito, trazendo civilização, leis e a arte da agricultura para a humanidade. Ele era a personificação da ordem benéfica, da fertilidade e da vida após a morte, um governante justo e amado. Sua esposa e irmã, Ísis, uma deusa de poderes mágicos, protetora e piedosa, era a personificação da maternidade, da magia e da lealdade. Juntos, eles eram o casal ideal, trazendo prosperidade e sabedoria para o reino. Ísis, ao seu lado, como um sábio líder que não apenas distribui sementes, mas ensina as pessoas a cultivá-las, garantindo o sustento e o conhecimento. E Ísis, ao seu lado, como uma mestra que ensina os mistérios do universo, curando e protegendo com sua sabedoria. Essa imagem de um faraó divino e sua consorte é tão poderosa que vemos sua influência em representações modernas, onde figuras como o rei de Wakanda em Pantera Negra, ou até mesmo os governantes de reinos fantásticos em jogos de RPG, são imbuídos de uma sabedoria e poder que transcendem o meramente humano. No entanto, onde há ordem, frequentemente há o caos. E esse foi o papel de Sete, irmão de Osíris, o deus da desordem, do deserto, das tempestades e da violência. Sete invejava o reinado próspero de Osíris e, em um ato de pura malevolência, assassinou-o, desmembrando seu corpo em 14 pedaços e espalhando-os por todo o Egito. Pense na crueldade de um irmão que não apenas derruba o outro do trono, mas busca obliterar sua própria existência. Néftis, a irmã de Ísis e esposa de Sete, embora associada a ele, muitas vezes ajudava Ísis. Ela era a deusa da proteção dos mortos e do crepúsculo, uma figura mais ambígua, mas muitas vezes compassiva. Essa tragédia, o assassinato de Osíris, é o ponto central de uma das narrativas mais conhecidas da mitologia egípcia, um mito de morte e renascimento que moldou as crenças sobre o pós-vida. Filmes como Deuses do Egito, embora com suas liberdades criativas, e games como Lara Croft and the Temple of Osiris colocam Seth como o antagonista principal, a personificação do mal que Lara Croft deve deter para evitar a escravidão da humanidade, mostrando como a essência desse conflito milenar ressoa até hoje. Ísis, impulsionada pelo amor e pela devoção, embarcou em uma busca incansável para reunir os pedaços de seu marido assassinado. Com a ajuda de Néftis e, em algumas versões, de Anubis, o deus com cabeça de chacal, responsável pela mumificação, ela conseguiu reconstituir Osíris. Sua magia era tão potente que ela o trouxe de volta à vida por tempo suficiente para conceber seu filho, Horus. Esse é um momento de pura resiliência e poder feminino no mito, uma demonstração de que o amor pode transcender até mesmo a morte. Pensa na cena de um filme onde uma heroína, com o coração partido, mas inabalável em sua determinação, utiliza todo o seu conhecimento e poder para reverter uma catástrofe, desafiando as leis da natureza. Osíris, embora ressuscitado, não poderia mais governar o mundo dos vivos. Ele se tornou o rei do Duat, o submundo, o juiz dos mortos, garantindo que a justiça fosse mantida no reino além da vida. Sua transformação simboliza o ciclo eterno da natureza e a promessa de ressurreição para aqueles que vivem de acordo com Amaat. Horus, filho de Osíris e Ísis, nasceu com a missão de vingar seu pai e reclamar o trono do Egito de seu tio Sete. Ele era o deus com cabeça de falcão, o protetor dos faraós e das famílias, um símbolo da realeza e da justiça. A batalha entre Horus e Sete foi longa e feroz, repleta de estratagemas e confrontos épicos, um verdadeiro embate entre a ordem e o caos.
é como a luta clássica entre o herói e o vilão em qualquer grande saga de fantasia, onde o destino do mundo pende na balança. No final, Horus, com a bênção dos outros deuses, prevaleceu, restaurando a Maat e ascendendo ao trono como o governante legítimo do Egito. Os faraós, subsequentemente, eram vistos como a encarnação de Horus na Terra, continuando a linhagem divina e o ciclo de ordem e renovação. A cosmologia egípcia não se limitava à criação do mundo físico, mas também oferecia uma visão profunda sobre a existência da alma e o que acontecia após a morte. Conceitos como Ba, Ka e Ak eram cruciais para entender a jornada do indivíduo no pós-vida. O Ba era a personalidade do indivíduo, capaz de viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos, como um pássaro com cabeça humana, livre para revisitar a família e os lugares que amava. Imagine seu Ba como sua essência mais pura, sua selfie espiritual, que pode se desprender do corpo e voar livremente. O Ka era a força vital, a energia que animava o corpo, uma espécie de duplo espiritual que precisava de alimento e sustento mesmo após a morte física. Pense no Ka como o gás que faz seu carro funcionar. Mesmo que o carro esteja parado, ele ainda precisa de combustível. E o Ak era a forma transfigurada e bem-aventurada do espírito, alcançada após o sucesso no julgamento do Duat, o submundo, permitindo a união com os deuses e a vida eterna. O Ak é como ter um upgrade espiritual, tornando-se uma versão glorificada de si mesmo no paraíso. O Duat, o reino dos mortos, era uma paisagem complexa e perigosa, cheia de desafios e criaturas fantásticas. Pense nele como uma jornada épica de um jogo de aventura, onde o herói precisa superar inúmeros obstáculos para alcançar seu objetivo final. A jornada de Ra pelo Duat todas as noites, combatendo a serpente Apophis, ou Apep, a encarnação do caos, era uma metáfora para a luta constante pela manutenção da ordem e o renascimento diário do Sol. O sucesso de Ra garantia o amanhecer, e sua vitória era um presságio da vitória do indivíduo sobre as trevas da morte. Na série Cavaleiro da Lua, vemos a deusa Taweret, a hipopótamo benevolente, guiando Mark Spector e Steven Grant em uma barca pelo Duat, quesando seus corações contra a pena da verdade, um elemento direto e vívido da cosmologia egípcia que é traduzido para uma audiência moderna com impacto visual e este julgamento final, a pesagem do coração, contra a pena da deusa Maat, a personificação da verdade e da ordem cósmica, era um momento decisivo para a alma. Um coração mais leve que a pena significava pureza e entrada no campo de juncos, o paraíso egípcio. Um coração pesado demais era devorado por Amit, a devoradora, uma criatura híbrida temível, condenando a alma ao não ser. É como um teste final numa escola, onde todo o seu aprendizado e suas ações são avaliados para determinar seu destino. A profunda reverência pela Maat permeava a vida egípcia, incentivando uma existência moral e ética, pois o destino eterno dependia de manter o equilíbrio e a justiça em vida. Essa complexidade da jornada da alma e a centralidade da Maat são testemunhos da sofisticação do pensamento egípcio sobre a existência e o propósito. É fácil, olhando para a vasta tapeçaria da mitologia egípcia, com suas diferentes histórias de criação e seus panteões complexos, cair na armadilha de pensar que elas se contradizem ou que uma é mais correta que a outra. Mas, e se eu te dissesse que, para os antigos egípcios, essa diversidade não era uma falha, mas sim uma riqueza, uma forma de capturar a indizível complexidade da origem do universo a partir de múltiplos ângulos? Você pode falar sobre sua brilho, sua dureza, sua forma, cada descrição verdadeira, mas incompleta por si só. Juntas, elas constroem uma imagem mais rica e completa. Assim eram as diferentes cosmogonias egípcias, as de Heliópolis, Hermópolis e Mênfis. Elas não competiam para serem a única verdade, mas se complementavam, adicionando camadas de significado ao mistério da criação. Em Heliópolis, como já vimos, Ra-Atum era a figura central,
o deus solitário que se autocriou das águas de Num e gerou a Enéade, a família de 9 divindades que estabeleceu a ordem cósmica. Essa era a visão predominante, ligada à poderosa influência política e religiosa de Heliópolis. Mas em Hermópolis, a história tomava um rumo diferente, embora igualmente profundo. Lá, a força criativa era atribuída a Ogdoad, um grupo de 8 divindades primordiais, 4 deuses e 4 deusas, representados como casais de rãs e cobras, Num e Naonete, o oceano primordial, Ru e Raonete, o infinito, Kuk e Calquete, as trevas, e Amon e Amalnete, o oculto. Pense na Ogdoad como uma equipe de arquitetos, cada um responsável por um aspecto fundamental do canteiro de obras do universo. A base úmida, a imensidão do espaço, a escuridão pré-existente e a força misteriosa por trás de tudo. Eles representavam as qualidades do caos primordial, e sua união em Hermópolis culminou na criação do Monte Primordial e no nascimento do Deus Sol, que emergiu de uma flor de lótus ou de um ovo cósmico. A Ogdoad era, em essência, a manifestação das energias que existiam em Num, antes que a ordem se manifestasse. Eles eram os precursores, as forças brutas que, ao se unirem, permitiram que a luz e a vida surgissem. Assassin's Creed Origins, a rica tapeçaria do Egito é explorada, e embora não detalhe explicitamente a Ogdoad, a presença de múltiplos cultos e a interação entre diferentes deidades e suas influências locais reflete essa ideia de diferentes centros religiosos com suas próprias verdades complementares. A narrativa do jogo, ao apresentar um mundo vivo e pulsante com a presença dos deuses em diferentes formas, espelha a forma como os egípcios viam o divino permeando todos os aspectos da realidade. Em Mênfis, a antiga capital do Egito, uma outra cosmogonia se destacava, centrada em Ptah, o deus dos artesãos, dos criadores e dos construtores. A Mênfis via a criação não como um ato físico de emanação ou autogeração, mas como um ato intelectual, um pensamento e uma palavra. Ptah, em sua sabedoria, concebeu o mundo em seu coração e depois o trouxe à existência através de sua fala. É como um arquiteto que primeiro visualiza o edifício em sua mente, planeja cada detalhe e só então começa a desenhar os projetos que, eventualmente, se tornarão uma estrutura real. Para os menfitas, Ptah era o intelecto divino por trás de tudo, o designer mestre do universo. Essa cosmogonia elevava a mente e a palavra a um status divino, mostrando a sofisticação filosófica dos egípcios. Em algumas representações, Ptah era até mesmo sincretizado com Ra, reconhecendo o poder criativo do Sol, mas enfatizando a mente por trás da criação. Essas diferentes abordagens para o mito da criação demonstram que os egípcios não estavam presos a uma única explicação literal, mas buscavam entender o mistério da origem de maneiras diversas, cada uma com sua própria profundidade e reverência. Essa pluralidade de mitos e a capacidade de integrar diferentes narrativas sobre a criação são fascinantes e revelam uma mentalidade religiosa muito flexível. Os egípcios não viam essas histórias como contraditórias, mas sim como diferentes lentes através das quais a mesma verdade fundamental podia ser apreendida. É como várias pessoas descrevendo o mesmo sonho complexo. Cada um se lembrará de detalhes ligeiramente diferentes, terá interpretações únicas, mas todos estarão se referindo à mesma experiência onírica. A religião egípcia tinha uma capacidade notável de sincretismo, onde deuses locais se fundiam com divindades maiores, combinando atributos e expandindo seu significado. Amon, por exemplo, um deus originalmente de Tebas, tornou-se Amon-Ra, o rei dos deuses, quando Tebas ascendeu ao poder, combinando sua natureza misteriosa e invisível com o poder solar e criativo de Ra. Essa fusão não enfraquecia, mas fortalecia a divindade, tornando-a mais abrangente e poderosa, um testemunho da adaptabilidade e da profundidade da fé egípcia. A ordem cósmica, Ma'at, era o fio condutor que unia todas essas cosmogonias.
Independentemente de qual deus era o criador primordial, o objetivo final era o estabelecimento e a manutenção da Maat. Maat era mais do que uma deusa. Era um conceito filosófico de verdade, justiça, equilíbrio, ordem, harmonia, lei e moralidade que governava o universo desde o Zep-Tep. É o princípio que diz que cada peça de um grande quebra-cabeça se encaixa perfeitamente para formar a imagem completa e funcional. Sem Maat, o cosmos retornaria ao caos primordial de Num. Os deuses trabalhavam para manter Maat, os faraós governavam para manter Maat, e cada egípcio era encorajado a viver sua vida de acordo com os princípios de Maat. A luta entre as forças da ordem e do caos era constante e visível em diversos mitos. A jornada noturna de Ra pelo Duat, onde ele enfrentava Apófis, a serpente colossal que personificava o caos, era a representação mais vívida dessa batalha diária. Cada amanhecer era uma vitória renovada de Ra sobre Apófis, um renascimento da ordem sobre a desordem, garantindo que o ciclo de vida continuasse. Pense nisso como a manutenção diária de um ecossistema complexo. Se a ordem natural não for mantida, o caos prevalecerá. Essa luta não era apenas um evento cósmico. Era um espelho da luta interna de cada indivíduo para viver uma vida justa e equilibrada. Em Moon Knight, a série da Marvel, a deusa Ammit, a Devoradora, é retratada como uma força que busca punir o mal antes mesmo que ele aconteça. Um conceito que, embora adaptado para a narrativa do show, reflete a obsessão egípcia com a justiça e a manutenção da ordem, e o perigo do caos. A tensão entre o julgamento antecipado de Ammit e a justiça pós-vida de Osíris, que apenas julga os corações após a morte, é um reflexo moderno da complexidade ética inerente à própria Maat. Essa síntese de diferentes mitos de criação, a capacidade de integrar novas divindades e a constante ênfase na Maat como o princípio unificador revelam uma teologia egípcia incrivelmente rica e adaptável. Longe de ser um sistema rígido e monolítico, a cosmologia egípcia era um rio em constante fluxo, assim como o Nilo que sustentava sua civilização. As ideias evoluíram, os cultos se adaptaram, mas a essência permaneceu. A crença em um universo ordenado, mas sempre ameaçado pelo caos, e a necessidade contínua de ação divina e humana para preservar esse equilíbrio. As múltiplas perspectivas sobre a origem do mundo não diminuíam a verdade, mas a amplificavam, oferecendo diferentes caminhos para a compreensão do mistério supremo. Esta é a beleza e a profundidade da visão egípcia. Um universo em constante criação e renovação, onde cada deus e cada mito contribuem para uma compreensão mais vasta do Zep-Tep e de tudo o que dele emanou. Subimos agora ao pináculo de nossa compreensão, um mirante de onde podemos observar não apenas o vasto panorama da cosmologia egípcia que acabamos de desvendar, mas também seus ecos ressonantes através dos milênios, alcançando a cultura pop que consumimos hoje. Recontextualizando nossa jornada, percebemos que a história da criação egípcia nunca foi uma narrativa linear e estática, mas uma tapeçaria viva, continuamente tecida e retecida pelos sacerdotes, faraós e pelo povo, adaptando-se a novas compreensões e influências. Ela começou com o silêncio e o potencial infinito de Num. Viu a emanação de Atum-Ra, a criação dos elementos primordiais, e a saga da Enéade, culminando na gloriosa ascensão de Horus e no estabelecimento do reinado eterno de Osíris no Duat. Essa é uma jornada que, em sua essência, nos fala sobre a transição do caos para a ordem, uma temática universal que ressoa profundamente em toda a narrativa humana, desde os contos de fadas mais simples até as epopeias mais complexas da literatura e do cinema. A riqueza dos conceitos egípcios, a constante luta de Ra contra Apófis, o ciclo de morte e renascimento de Osíris, a busca incansável de Ísis, a encarnação da Maat na vida diária, não são meras relíquias de um passado distante.
Elas são arquétipos poderosos que continuam a moldar nossa imaginação e a encontrar novas formas de expressão em mídias contemporâneas. Pense no deus Khonshu, da série Cavaleiro da Lua, Moon Knight, da Marvel. Khonshu, o deus egípcio da lua e do tempo, é um andarilho noturno, um deus que opera nas sombras, buscando justiça através de seu avatar, Mark Spector. Na mitologia original, Khonshu tem um lado sanguinário, mas também é o contador do tempo de vida, ligado à renovação. A série capta essa dualidade, apresentando Ra como uma figura imponente e ambígua, cuja busca por justiça pode ser implacável. Essa adaptação não é uma cópia literal, mas uma reinterpretação que captura a essência da divindade lunar e sua conexão com o destino e o renascimento, mostrando como esses deuses podem ser flexíveis o suficiente para se encaixarem em novas narrativas, mesmo que com algumas licenças criativas. A presença da deusa Taweret, uma hipopótamo benevolente que guia Mark e Steven pelo Duat, é outro exemplo notável, trazendo à tela uma deusa muitas vezes subestimada, mas fundamental para a proteção no pós-vida, validando a jornada da alma de uma forma visualmente impactante. Em jogos como Assassin's Creed Origins, o Egito Antigo se torna um mundo aberto vasto e pulsante, onde os jogadores podem literalmente explorar as pirâmides, os templos e as tumbas que guardam os segredos da cosmologia egípcia. A jornada de Bayek, o protagonista, é permeada pela presença dos deuses. Ele enfrenta cultistas que invocam poderes antigos e encontra visões que o conectam ao divino. O jogo não apenas usa a estética egípcia, mas tenta infundir a experiência com os conceitos de Ma'at, a busca por ordem e justiça, o papel do faraó como um enviado divino e a constante batalha contra as forças do caos. A inclusão de deuses como Anubis como inimigos a serem confrontados em missões reflete a maneira como os antigos egípcios viam o mundo, onde as divindades eram forças ativas, influenciando diretamente o destino humano. Outro exemplo é Lara Croft and the Temple of Osiris, onde Lara se une a deuses egípcios, Horus, Ísis, para combater o maligno Set, diretamente do mito de Osíris, transformando a clássica aventura de exploração de tumbas em um confronto direto com as forças divinas e infernais, reiterando a perpetuidade do conflito entre ordem e desordem. Essas adaptações modernas servem como um poderoso lembrete da atemporalidade da mitologia egípcia. Elas não apenas introduzem essas histórias para novas gerações, mas também demonstram como as perguntas fundamentais que os egípcios faziam sobre a origem do universo, o propósito da vida, o significado da morte e a natureza da ordem e do caos continuam sendo nossas perguntas hoje. A crença na Ma'at, por exemplo, como o princípio universal de equilíbrio e justiça, é uma filosofia que transcende culturas e épocas, encontrando paralelos em códigos éticos e sistemas legais modernos. Pense em como o conceito de equilíbrio é central em quase todas as filosofias de bem-estar, ou em como a busca pela justiça move incontáveis histórias em nossa própria mídia. A jornada de Ra pelo submundo, enfrentando as trevas para garantir o amanhecer, é uma metáfora eterna para a esperança e a resiliência humana diante das adversidades. Projetando o olhar para o futuro, o legado da cosmologia egípcia é inegável e ainda promete muito. Ela continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, escritores, desenvolvedores de jogos e cineastas, garantindo que os deuses do Nilo e suas sagas permaneçam vivos na consciência coletiva. Documentários como Deuses Egípcios e Antigo Egito, Crônicas de um Império, continuam a explorar e desmistificar esses temas, preenchendo as lacunas e oferecendo novas perspectivas através do trabalho de egiptólogos. A história cosmológica egípcia, com sua dança entre o caos e a ordem, o divino e o humano, o terreno e o eterno, oferece não apenas um vislumbre de uma civilização antiga, mas um espelho para a própria experiência humana. É uma prova da nossa necessidade inata de contar histórias, de dar sentido ao universo e de encontrar nosso lugar dentro dele. O Zep Tep, o primeiro momento, nunca realmente terminou.
Ele continua a se desenrolar em cada nascer do sol, em cada nova vida e em cada história que contamos, garantindo que o universo egípcio continue a brilhar, tão eterno e fascinante quanto o próprio Sol de Ra. E assim, de um oceano primordial escuro e sem forma, surgiu não apenas um mundo, mas uma rica tapeçaria de crenças que, até hoje, nos convida a explorar os mistérios mais profundos da existência.